peregrinos, para a parte final da teoria geral do crime. É isso mesmo que você está escutando. Aí do outro lado da telinha, venha comigo, venha. A gente já estudou que o crime ele é fato típico. Ele tem que haver uma tipicidade formal, tem que estar descrito na lei. A gente viu que tem que haver uma tipicidade material, a alteração da matéria. Como isso se dá? Através de uma ação ou omissão que chamamos de conduta, que através de uma ligação, nexo de causalidade, nexo causal, vai gerar um resultado finalístico, naturalístico. Então esta envolvência da conduta com nexo causal e resultado, chamamos de tipicidade material. É a alteração do mundo real, é isso aí. Vimos que essa tipicidade ela tem que ser injusta, antinormativa, antijurídica, que vai se dar através da ação injusta de outrem, mas agindo nessa tipicidade numa justa causa de defesa, entraremos nas excludentes de licitude, que é a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Não entendeu? Volte para a aula passada e veja detalhadamente. Meus queridos, venha. Agora, o que falta para ser o crime? A culpabilidade. Então coloquem aí no caderno de vocês, tem que haver a culpabilidade. Tem que ser o agente culpável. Tem que ser o agente o quê? Culpável. Isso mesmo, meus queridos peregrinos. Preste atenção. Quando eu comecei a falar da teoria geral do crime, eu disse para vocês que existia uma teoria que era a causalista, adotada pelo nosso ordenamento jurídico, pelos nossos doutrinadores. A teoria causalista dividia o crime em duas partes, através da teoria bipartida, em que o crime é apenas fato típico e antijurídico, ilícito. Mas não haveria análise da culpabilidade, pois a culpabilidade é um mero pressuposto de pena. Essa ideia já é retrógrada. Essa ideia está atrasada. O que temos agora, para os doutrinadores finalistas, é a teoria tripartida, em que o crime é fato típico, antijurídico e culpável. Temos outras teorias? Temos. A tetrapartida, polipartida, que vai ter ainda análise separada da punibilidade. Mas não, a punibilidade entra aqui. E o que houve com essa alteração? Da teoria causalista para finalista. A retirada do dolo e da culpa, daqui de dentro. O dolo e a culpa, o dolo, bem pequenininho, e a culpa estavam aqui dentro. E eles foram transferidos lá para a tipicidade, dentro da conduta. Agora vamos analisar a culpabilidade. A culpabilidade vai se dar primeiramente quando o agente ele for, para que haja a culpabilidade, ele tem que ser imputável. Vamos lá para o inglês, né? Do input, colocar, atribuir, empregar. Então é a capacidade da pessoa receber aquele crime, dela ser uma condição culpável, imputável a essa pessoa. Beleza, meus queridos? Onde está essa imputabilidade? Está lá no artigo 26 do Código Penal. Está lá no artigo 26 do Código Penal. Mas basta que haja imputabilidade para a pessoa já responder pelo crime? Não. Além dela ser imputável, que daqui a pouco eu vou explicar as condições, ela tem que ter, olha só, uma chamada potencial consciência da ilicitude do fato. Então, quando a pessoa ela tem uma potencial, ela tem uma consciência de que aquilo que ela está fazendo é errado, é crime, ela vai responder por isso.
Porque tem que fazer uma análise se naquele momento do fato, se naquele momento da ação ou omissão, da conduta dela, ela tinha capacidade de discernimento e de decidir conforme este entendimento. Decidir conforme este entendimento. Tem que ser potencial, também conhecido como real. E onde está isso aqui, meus queridos? A gente vai analisar lá no artigo 28 do Código Penal. Lá no artigo 28 do Código Penal. Inciso 1 e 2. Preste atenção, olha só, meus queridos. E por fim, tem que haver naquele momento do fato, eu quero que você entenda isso, tudo a gente vai analisar no momento do fato. A pessoa é imputável? Sim. No momento do fato, ela sabia o que estava fazendo? Sim. No momento do fato, ela tinha outra possibilidade de não agir criminosamente? Sim. Então houve a culpabilidade, logo houve o crime. E como que é isso? Tem que ser exigibilidade de conduta diversa. Atento a essas três características, vai haver a culpabilidade, logo há o crime. E quando uma pessoa ela é imputável? Primeiramente, olha só o que o artigo 27 do Código Penal nos traz. Atualmente, para o Brasil, a maioridade penal ela tem que ser maior de 18 anos. Então, ela sendo maior de 18 anos, vai responder imputavelmente. Mas preste atenção, e se ela for menor de 18 anos? Ela tiver de 0 a 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos, 11 meses e 30 dias. Ela é uma criança, e criança responde por crime? Não, criança não responde por crime, responde por um ato infracional análogo à ação criminosa, análogo ao crime. Mas também o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, nos traz os ser humaninhos de 12 a 18 anos incompletos, ou seja, 17 anos, 11 meses e 30 dias. Aqui é um adolescente. E o adolescente responde por crime, sim ou não? Óbvio que não, ainda não, né? Então ele vai ser tratado como adolescente, não comete crime, sim um ato infracional, terá medidas protetivas, terá medidas socioeducativas, mas não pena, não por crime. Isso aqui está onde? No ECA. No Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069 de 90. Beleza, meus queridos? Não perca o foco. Então, para que seja imputável, tem que ser maior de 18 anos. Tem que haver, lá no artigo 26, uma chamada capacidade, tem que ser mentalmente capaz. A pessoa ela não pode ser totalmente deficiente mental. Ela, naquele momento, tem que ter capacidade mental para entender o caráter ilícito do fato e discernir com este entendimento. Porque os débeis mentais, autistas, síndrome de Down, dentre tantas outras doenças psicossociais, teremos a não imputabilidade, ou seja, a inimputabilidade. Então, última forma, preste atenção. Então, a não imputabilidade. A não imputabilidade. Por deficiência mental ou por ser menor de 18 anos. Agora, ainda temos uma terceira característica que tem que ter uma capacidade civil. Uma capacidade civil. Tem que ter uma capacidade civil, o que vai estar logicamente englobado tanto a mentalidade quanto a sua maioridade. Então tem que ser civilmente capaz, o que aqui excluímos os totalmente, os absolutamente silvícolas, selvagens, índios, tribais, da selva. Não estou dizendo pessoas com descendência indígena, estou dizendo pessoa que não viva em sociedade.
ou a pessoa que não tem a capacidade mental, ou a pessoa que, por lei, não pode responder por seus atos, por ser menor de 18 anos, por enquanto, beleza? Bom, entendido isso, sabendo que a capacidade mental absoluta torna inimputável, logo exclui a culpabilidade e logo exclui o crime, sabendo que os menores de 18 anos torna a pessoa inimputável, logo exclui a culpabilidade, logo exclui o crime. Se não houver uma capacidade absoluta civil, na mesma forma, vamos ver se naquele momento ela tinha potencial ou consciência da ilicitude do fato. Está lá no artigo 28, vai trazer para a gente a emoção, ou a também chamada paixão. E aqui eu quero que você faça uma diferença entre emoção e paixão. A emoção pode atenuar, diminuir a pena? Pode. É um dos casos, por exemplo, do artigo 121, parágrafo 1º, homicídio privilegiado, que traz quando uma pessoa, por violenta emoção, logo após uma injusta provocação da vítima, ou por relevante valor social ou moral, tem a sua pena atenuada, tem a sua pena diminuída. Mas a paixão não. A paixão pela doutrina cairia nos casos de crimes passionais, que a pessoa por paixão também consegue cometer algum crime. Isso pode ser até uma qualificadora de um crime. Mas a emoção, ela pode excluir a potencial consciência da ilicitude do fato? Não. A emoção não exclui a potencial consciência da ilicitude do fato, não. Mas pode atenuar a pena, diminuir a pena. Bom, mas o que exclui a potencial? O que torna a pessoa não ter uma consciência da ilicitude do fato? Primeiramente, aqui, uma mentalidade relativa, uma incapacidade mental relativa. E aí vai poder diminuir a pena dessa pessoa também. Se for absoluta, exclui a culpabilidade. Se for relativa, diminui-se a pena. Mas olha o que o código nos traz. Ele traz a ideia também da gente para a embriaguez. A embriaguez. O camarada que tomou a cajibrina para cometer o crime, não é esse não. Esse pode até, inclusive, potencializar o crime. Mas eu estou dizendo o camarada embriagado, eu estou dizendo o camarada embriagado, que ele ficou, olha só, preste atenção aqui, voluntariamente, ou ele se embriagou de forma involuntária? Essa é a primeira pergunta que eu quero que você faça. E sublinhem, grifem, destaquem a involuntariedade da embriaguez. Professor, é aquele camarada que o amigo chama para sair. E ele fala, não vou beber hoje. Chega lá no boteco, ele acaba bebendo. Não é esse não, ele bebeu porque ele quis. E se a embriaguez for voluntária, tem a pena do crime. Integral ou pode até mesmo a pena do crime agravada, em certos casos, dependendo do caso. Mas a involuntária, ele bebeu sem querer beber. Ele se embriagou sem querer se embriagar. Como que é isso, professor? Eu não consigo enxergar. A doutrina clássica, antiga, traz um caso mais ou menos assim, tipo meio a criação do Coringa pelo Batman. O camarada está visitando a Ambev, passando pelas passarelas superiores, em cima dos tonéis de chopp, debruça para ver o chopp fermentando, não sabendo nadar, despenca lá de cima, e afogando, engole litros e litros e litros de chopp. É socorrido e tirado de lá, absolutamente embriagado, e de forma involuntária. Essa é um exemplo doutrinário, lá na teoria, na doutrina clássica, mas temos umas situações, circunstâncias modernas. Imagine só, você passa na faculdade, na UEG de Goiás, na Estadual de Goiás, a qual eu fiz meu primeiro curso, ou na UFG, ou em qualquer faculdade, tem as famosas calouradas, trote, e te obrigam a beber, enfiam um
funil na tua boca, segura e desce bebida. Você fica embriagado de forma absoluta. Mas você queria? Não. Então foi involuntário. Sendo a embriaguez involuntária, se ela for absoluta, diz o código que é isento de pena. O camarada não vai responder. Agora, se ela for relativa, ele vai responder sim pelo crime, mas vai ter a sua pena atenuada. E aqui, ó, exclui a culpabilidade. Exclui a culpabilidade. Logo vai excluir o crime, meus queridos. É o tripé do crime. Bom, entendam isso. Absoluta exclui, relativa atenua. Se for voluntária, tem a pena normal. Porque vamos ver basicamente a mesma coisa aqui, na chamada exigibilidade de conduta diversa. Eu quero que você dê um pause, dê um print agora. Anote as suas anotações. Porque essa parte da exigibilidade de conduta diversa eu vou colocar em um quadro novo, para o melhor espaço e entendimento de vocês. Tudo aqui é pensando em vocês, meus queridos alunos. Bora lá, 1, 2, 3, bora! Trabalharemos agora a culpabilidade, mais ainda tratando dessa exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Preste atenção, então, na culpabilidade. A culpabilidade, a gente trabalhou a imputabilidade penal. São as pessoas imputáveis. Por quê? Se for inimputável, ou seja, se for não imputáveis, exclui a culpabilidade, logo exclui o crime. Mas também vimos a potencial consciência da ilicitude do fato. E aí vimos aqui a emoção, a paixão, a embriaguez. Absoluta exclui, relativa atenua. Se a pessoa bebeu porque quis, aí o problema é dela, porque ela quis. Mas e agora? A exigibilidade de conduta diversa. Preste atenção, olha só. Eu estou dizendo para vocês que no momento do fato, vou usar a palavra aqui do fato lá de cima, ó. No momento do fato, o agente tinha a possibilidade de ter uma conduta diferente. Ele tinha a possibilidade de ter uma conduta, ação ou omissão. Era exigível naquele momento, era exigido naquele momento do fato, uma conduta diferente. Professor, tem algum momento que a pessoa não tem uma conduta diferente a ser tomada? Sim! Quando a gente coloca aqui, ó, a chamada coação. Onde está isso, professor? Está lá no artigo 22 do Código Penal. A coação é a obediência hierárquica. A obediência hierárquica não exclui a culpabilidade, mas pode atenuar a pena. Se não for o que manifestamente legal, só responde quem deu a ordem. Mas eu não quero trabalhar a obediência hierárquica, eu quero trabalhar a coação. E a coação é uma força. Essa força, essa coação, ela pode ser física, também conhecida como motora ou motriz, tanto faz como tanto fez. A palavra mais comum é força física. A pessoa te põe uma força física e o seu corpo é o cometedor de um crime. Neste caso, não importa o caso, vai haver o quê? Qual a consequência
Qual a consequência jurídica disso? Qual a consequência jurídica? Qual é? Qual é? Da força física. Se for absoluta, exclui a tipicidade. Ela exclui a tipicidade. Por que, professor, a tipicidade, se a gente está analisando a culpabilidade? Porque a força física te tira a voluntariedade da conduta. Olha que lindo. Então exclui a tipicidade da conduta. Da conduta. Bom, não é isso mais cobrado em prova. O mais cobrado em prova estará aqui agora, que é a coação, que é a força, coação moral, também conhecida como sentimental, também conhecida como psíquica. A pessoa age no seu pensamento. E aqui a gente vai fazer o mesmo desdobramento lá da embriaguez. Preste atenção. Se a força é moral, vai excluir ou atenuar a culpabilidade ou a punibilidade. Então preste atenção aqui, ó. Se a força moral ela é absoluta, a gente chama ela de excusável ou desculpável. Vai haver o quê? Olha só, uma exclusão da culpabilidade. Por quê? Porque naquele momento não houve uma exigibilidade de conduta diversa. Mas se essa força moral, ela é relativa, a gente vai chamar ela de inexcusável ou indesculpável, ou excusável, desculpável. E aí vai haver uma atenuação da punibilidade ou da pena. Preste atenção. A força física exclui a tipicidade da conduta. A força moral exclui a culpabilidade ou atenua a pena. Depende de cada caso. Exemplo, eu sequestro a mãe de um juiz e obrigo a ele a julgar do jeito que eu quero. Outro grande exemplo é, eu sequestro a família de alguém e obrigo essa pessoa a matar outra. Tinha uma exigibilidade de conduta diversa naquele momento? Não. Em outro tempo oportuno, quando estivermos trabalhando preparatório, e venha fazer o preparatório conosco, vamos aprofundar com questões e exemplos, pensando na tua preparação. Então não pare de estudar. O Gestão é muito pequeno para algo tão grande que você merece. Venha conosco e no próximo curso trabalharemos assim muito mais aprofundado, com maior tempo, com maior possibilidade de acertos de questões, porque vamos trabalhar essas questões. Venha conosco, mantenha-se sempre informado. O professor Steve agradece e refaça o curso quantas vezes for necessário. Tamo junto, meus guerreiros. Até na Polícia Militar ou Polícia Civil.